Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto, mais uma vez realizado aqui com a ajuda, colaboração, né, e profissionalismo da equipe da TV Sol, do Jonathan e todo mundo que está aqui nos ajudando, né? E hoje nós temos um convidado muito especial, na verdade dois convidados muito especiais, né? O professor Sérgio Claudino e a professora Silvia Fernandes. O professor Sérgio Claudino é geógrafo, ele é do Instituto Geográfico de Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e a convite da Unesp, via a professora Silvia Fernandes, das Ciências Sociais, eles estão conduzindo um trabalho aqui, né, de extensão também, né, pode-se dizer, junto à comunidade, junto a essa atividade bastante interessante, que é a identificação do território por parte de adolescentes, por parte das escolas. Aí eles estão iniciando um trabalho junto à Escola Horacina. Aí nós tivemos a oportunidade aí de trazê-los, né, graças a Yara Mireu, né, eu agradeço, né, que é também da Associação Ambientalista de Marília, né, a Origem. Então, nós estamos aqui, né, dando as boas-vindas pela Origem e pelo canal, pela TV Sol, né, aos professores aqui. Muito bem-vindos. Obrigada, Luiz. Muito bom dia, muito obrigado também pelo convite. O projeto que nós propomos, tal como foi identificado, aparece no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa em 2011, pela convergência de duas preocupações. A primeira é porque o território tem de ser construído pela comunidade e, portanto, nós já não aceitamos que a tomada de decisões seja uma tomada de decisões pelos outros, pelos governantes, pelos decisores, mas tem de ser alguma coisa que decorre do envolvimento da comunidade. E isso é uma preocupação dos geógrafos. Por outro lado, numa outra dimensão, eu trabalho na formação de professores e trabalho na educação e na educação geográfica. Então, o projeto tenta responder simultaneamente a dois desafios. O primeiro, o desafio de envolver a comunidade através dos mais jovens, mas, por outro lado, o desafio de ter a escola, de colocar a escola em diálogo com a comunidade. E, portanto, é daí que, desta convergência, que no IGOD surge o projeto nós propomos Cidadania e Inovação na Educação Geográfica. De qualquer das formas, eu quero dizer que o projeto tem uma vocação multidisciplinar, não necessariamente só de geografia, como acontece aqui em Marília, de resto, e, portanto, o projeto, em algumas das universidades em que está a ser desenvolvido, mobiliza colegas de várias áreas do saber. Perfeito. E, professora, como que seria a sua avaliação dessa chegada aqui hoje? Bom, em primeiro lugar, queria também agradecer, né, ao Luiz pelo convite, feito ao professor Sérgio e a mim para participar do programa e mencionar que nós estamos extremamente felizes com o fato do professor Sérgio ter vindo a Marília, porque, como ele mencionou, ele coordena o projeto Nós Propomos em Lisboa, e nós tivemos em abril desse ano em Lisboa para tratar dos acordos, né, para tratar da parceria que estabeleceríamos a partir daquele momento do desenvolvimento do projeto. E de lá para cá, né, de abril até agora, até novembro, nós conseguimos realizar em parceria com a Escola Horacina, né, Moraes Rodini, e com o professor Gabriel, com o apoio da direção, a professora Silvia, a Ana, a Lúcia, os trabalhos que vão ao encontro do que é a proposta original, né, do projeto que nós propomos em Lisboa, que é formação de professores e educação para a cidadania. Perfeito. Então, em primeiro lugar, obrigada, né, pelo convite e obrigada também ao Sérgio por ter aceitado o desafio de deslocar lá de Santa Catarina, passar por Ribeirão, estar aqui em Marília numa super maratona, né, em 2 meses.
mais de 20 cidades pelo Brasil para divulgar e fazer a divulgação. Bom, eu ainda não conheço tanto do projeto ou da abordagem, mas a minha percepção é que existe essa preocupação em resgatar o aspecto protagonista dos jovens, o protagonista da cidadania em relação à cidade, né? Eu acho que, em geral, a geração, né, do território, a geração vamos dizer, da ocupação da malha urbana, ela é feita a partir desse movimento de especulação imobiliária, né? Ou seja, mais ou menos, no Brasil, pelo menos, é bastante forte esse movimento, né, de que poucos decidem como que a cidade é desenhada, né? Isso historicamente, né? E é bem interessante, assim, né, a forma como o Brasil ele foi gerado, né? Sabe que quando a primeira capital do Brasil, quando ela foi construída, que é Salvador, sim, mobilizou 1/4 do PIB português. Ah, Porque era importante, né, para os portugueses não perderem o Brasil e marcarem um território de forma tal que fosse irreversível à ocupação. Então, o grande arquiteto, aliás, tinha o meu nome, chamava Luiz Dias, né? O grande, que era um arquiteto, ele era também um mestre, né, da pedraria, como se dizia, ele fez o desenho de Salvador de forma tal que ela fosse quase uma fortaleza inexpugnável no topo, né, dividida em dois patamares bastante distantes, mas de forma bastante defensável, né? Do ponto de assim de cima você poderia controlar quem chega no mar, né, e ao mesmo tempo proteger, né, dos ataques dos indígenas. Então existia essa preocupação, né, da defesa do território. Eu só estou fazendo esse parênteses, né, porque eu acho interessante a gente mencionar esse investimento grande, né, que Portugal fez também na ocupação do Brasil nesse período, né. Mas assim, eu gostaria de saber de vocês, assim, o que tem sido feito em relação a esses jovens? Como é que trabalha o projeto em si aqui no Brasil? Então, deixe-me dizer que um aspecto muito interessante do projeto é nós aprendermos uns com os outros, e eu acabei agora de o ouvir atentamente sobre a Fundação de São Salvador e quero dizer, e de repente, se me é permitido recordar que a palavra território significa precisamente o poder da terra, torum do poder e o poder sobre a terra, e portanto aliás essa a acessão que nós damos ao território, mas também damos o sentido de identificação, ou seja, nós falamos da identidade territorial, e eu costumo dizer que, precisamente por causa disso, o projeto que nós propomos é um projeto de cidadania territorial, no sentido em que nós queremos construir novas representações, novas formas de participação que envolvam essa identificação dos jovens com a terra, com o território em que vivem. Bom, em relação a propostas concretas, há uma grande diversidade, porque já agora nós adotamos, no projeto nós propomos uma perspectiva construtivista da aprendizagem, ou seja, nós defendemos que devem ser os grupos de jovens a definirem os temas que lhes são mais relevantes. E, portanto, uma orientação que nós temos no projeto é de que não devem ser os professores a dizer aos alunos o que é que eles devem abordar, mas deve decorrer das próprias necessidades que os alunos sentem, no sentido de terem aprendizagens também significativas. Bom, e isto significa que nós temos vários tipos de abordagem. Pode ser um terreno que está abandonado no meio de uma cidade e que pode ser aproveitado para um pequeno jardim, colocar lá 2 ou 3 bancos, colocar lá um caixote do lixo, etc. Pode ser um edifício antigo que está abandonado também no centro da cidade e de facto está a degradar o ambiente urbano. E o que é que nós podemos, que utilização é que nós podemos dar a este edifício? Pode ser o trajeto de um ônibus,
Ou seja, como é que um ônibus pode ser aproveitado melhor no sentido de servir a população local. Pode ser, pura e simplesmente, a instalação, qualquer coisa como a criação de um museu local. E, a propósito da construção de museus, eu devo dizer que temos um número crescente de propostas virtuais, de sites por parte dos alunos, como é normal. Ou seja, nós temos crescentemente propostas como o Museu Virtual, ou seja, museus na internet sobre o azulejo, museu sobre as produções locais, ou então coisas tão práticas e também tão interessantes como a construção de um itinerário turístico e uma proposta de itinerário turístico como uma aplicação que se pode descarregar no smartphone. E frequentemente temos propostas de reabilitação de espaços abandonados, de parques, de vales de ribeiras que estão abandonados e que podem ser espaços de lazer. Perfeito. Mas deixe-me só notar isto, que há uma diferenciação das propostas conforme o local da escola, o que significa que, na realidade, estas propostas decorrem muito das necessidades que as pessoas, que os alunos, que os jovens vão sentindo. E nesse exercício que foi feito um exercício aqui em Marília. Qual foi a metodologia que foi adotada? Bom, então aproveitando, né, todo esse know-how, toda a experiência do projeto realizado lá em Portugal e também em outros lugares aqui no Brasil, quando nós propusemos a atividade aqui em Marília, nós também nos pautamos naquilo que já era um trabalho realizado aqui na Unesp, por meio de um projeto de extensão chamado Observatório do Meio Ambiente, do qual a Yara, inclusive, participa, integra o projeto. Enfim, então o que nós fizemos foi apresentar inicialmente a ideia à escola, né, às escolas, e daí o professor Gabriel e a escola Horacina se interessaram bastante no desenvolvimento da atividade, e aí apresentando os resultados sobre como a imprensa local retrata ou apresenta a questão ambiental em Marília, é que nós elaboramos então as atividades do projeto, que envolveram a apresentação da expansão urbana, quais são as características da expansão urbana de Marília, qual é o contexto do bairro Jardim Pérola e Jardim Bandeirantes, né, no qual a escola está inserido, e identificação de alguns pontos, junto com o professor Gabriel e 2 integrantes da comunidade escolar, de locais que valeriam a pena serem visitados para dar esse start que o professor Sérgio mencionou. Quer dizer, o projeto parte daquilo que nós, como professores da universidade, levamos como formação aos professores de educação básica, mas também de uma proposta que é que os estudantes possam também pensar em atividades e propostas de intervenção no espaço urbano. Então, a partir disso, nós apresentamos um trabalho de campo, daí o professor Sérgio e a professora Andréa Lastória, da USP de Ribeirão, que é colaboradora também do projeto, estiveram presentes, né, no roteiro. E aqui em Marília, algo que chamou bastante atenção e que coaduna com uma discussão que a cidade tem feito em relação ao plano diretor municipal e ao plano de desenvolvimento turístico, né, o plano municipal de turismo que está sendo elaborado, que era a valorização dos espaços no centro, a questão da água e a captação da água por meio do sistema cascata, e também a característica ou que tipo de ocupação existe nos Itambés. Então, como é que nós olhamos no entorno da escola a ocupação dos Itambés e a expansão urbana naquela região. Então, o nosso trabalho de campo ontem teve esse intuito, fazer já numa etapa intermediária, tiveram lá todas as aulas, né, com o Gabriel e a equipe da escola e os estudantes que participam do projeto como bolsistas e voluntários, para
propor uma atividade de campo que pudesse ser o ponto de partida para a elaboração das propostas que virão a ser agora, né, pensadas e apresentadas pelos estudantes. Então, ou seja, nessa fase ainda as propostas não estão feitas. Não. Você não vai contar pra gente, então. Há sinais, né? Há sinais. Poxa vida, agora eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa aqui para saber qual que é. Então eu gostaria de convidar você a retornar especificamente para conversar com a gente sobre quais são essas propostas. Lembrando... O Gabriel também. Claro, vamos trazer ele. Para apresentar junto com os alunos. Eu acho que esse trabalho é maravilhoso. Convidá-lo a participar também do seminário que vai acontecer na escola para apresentação das propostas. Com certeza. É porque uma das características do projeto é precisamente este esforço de que as propostas que são elaboradas pelos jovens não sejam alguma coisa para morrer dentro dos muros da escola, para morrer nas mochivas porque dos senão, alunos. Aqui entre nós, tá? Vamos fazer quando que ninguém está escutando. Mas a academia às vezes faz isso com as ideias, né? Você já guarda elas na biblioteca, né? Principalmente por ser um trabalho de extensão de informação, né? Isso é fundamental. Não, mas deixe-me dizer duas coisas. Uma é de que o projeto já funciona em Portugal desde 2011, ou seja, nós estamos no 7º ano do projeto. E, portanto, isso quer dizer que podemos afirmar com segurança de que os mais jovens nos surpreendem com as propostas que elaboram. Ou seja, na realidade, há um olhar, eu até às vezes diria, descomprometido, fresco e diferente sobre os problemas locais. E, portanto, nós temos... eu sou sistematicamente surpreendido pela pertinência de propostas que os mais jovens elaboram. E, portanto, há uma ideia de que, se são jovens que elaboram estas propostas, elas provavelmente são muito ideais, são muito infantis, mas não têm viabilidade. E, portanto, eu acho que a história do projeto que nós propomos demonstra o contrário. Ficamos surpreendidos pela pertinência dessas propostas. E, portanto, é mais um citar motivo... alguns exemplos? Sim. Bom, em relação à Marília, o que apareceu já inicialmente como temática, como mencionei, foi o tipo de ocupação dos Itambés. Então, provavelmente sairá alguma proposta que indique um melhor uso ou atividades que possam ser desenvolvidas ali ao entorno. A recuperação da praça, né, ali onde há uma fonte de captação de água por meio de um poço, não me recordo agora o nome da fonte, mas no Jardim Pérola. E a outra temática em relação a aquele acesso que temos hoje, o Parque Linear da Cascata e a avenida que foi construída no final do ano passado. Isso chamou a atenção, os alunos tiveram interesse em perguntar sobre essas questões. E também, no caso da Unesp, nós visitamos a área de preservação, então a área de recuperação, né, ambiental que está, na verdade, como área de recuperação, ele está em recuperação, obviamente, mas em que foram plantadas 3.000 árvores há alguns anos atrás. Então, me parece que, né, Sérgio, as propostas aqui em Marília, na Horacina, caminhem nesse sentido. Além da questão da poluição visual e poluição visual, e a outra temática foi a pavimentação urbana. Então, essas são as temáticas que chamaram a atenção, mas quais são as propostas, ainda não sabemos, porque os alunos vão elaborar a partir de hoje, na verdade. Sim. Mas deixe-me acrescentar uma outra dimensão, que nós já temos no conjunto centenas ou muitas centenas de propostas, visto que, no caso português, estão envolvidos muitos alunos. Agora, e temos algumas que têm sido implementadas, eu não vou dizer sequer que são a maioria. Agora, o que é certo é o seguinte: quando os alunos vêm para a rua inquirir a população, inquirir os políticos locais, inquirir os comerciantes, os vários atores locais, sobre um problema concreto, por exemplo, o centro de saúde que não tem condições para a população, eles estão a colocar em discussão pública e no espaço público um problema. Eles estão a trazer para a discussão pública um determinado problema, e aquilo que
outros colegas meus das escolas em Portugal dizem, e eu também penso que assim acontece, nós vamos verificando ao longo dos anos que esses problemas que os jovens trazem para a discussão pública vão sendo resolvidos. Ou seja, eu diria que há um efeito direto que é mais reduzido, no sentido de dizer os alunos fizeram estas propostas, etc. E portanto, algumas vão sendo implementadas. Quando são implementadas, elas são implementadas com adaptação, ou seja, normalmente os municípios não implementam exatamente, aproveitam, adaptam as propostas dos mais jovens, mas, sobretudo, e isso para mim é muito claro, há ali um alerta de pessoas que estão descomprometidas politicamente, partidariamente. Descomprometidas não é politicamente, mas é partidariamente, propostas de jovens que querem melhorar a sua comunidade. E, portanto, o que nós temos aqui é que digamos que o próprio processo do projeto, que é o processo de identificar problemas, o processo de discutir, de fazer trabalho de campo, é importante em termos da sensibilização da comunidade. Depois, aquilo que eu estava há bocado também a sublinhar, esta ideia de que os projetos, as propostas não são, contrariando a nossa vocação académica e contrariando a nossa vocação escolar. E obviamente o projeto não é isento dos defeitos da academia e do ambiente escolar, mas pronto, fazemos um esforço por os ultrapassar, na realidade, de que estas propostas sejam divulgadas e devolvidas à comunidade. E nesse sentido há o seminário, para o qual já está aqui convidado pela professora Sílvia, há o seminário no final do ano letivo em que se convidam os familiares, se convida a população, em que os alunos apresentam as suas propostas. Isto também é extremamente rico em termos de desenvolvimento das competências de comunicação dos alunos. E, portanto, fica aqui esta nota. Porque tem dois exercícios básicos que o professor apresenta no meu ponto de vista. O primeiro deles é de você fazer essa ponte com a comunidade, com os colegas, ou seja, é o próprio exercício da democracia, porque a democracia, na verdade, como Dewey diz, é uma pedagogia, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo a pedagogia da democracia, na verdade. É muito importante esse exercício. E o segundo exercício, que eu acho que é muito necessário e que é uma característica que está faltando muitas vezes nos nossos jovens, é essa questão da expressividade, né? Deles poderem expressar, né, realmente para eles poderem ser compreendidos, né, e escutados também da melhor forma, né? Então, eu acho que são dois aspectos muito bacanas que vocês estão lidando. E uma questão fundamental, que é sempre trazida pelo professor Sérgio, é a vinculação das propostas ao que é já uma intenção da prefeitura, da comunidade, das políticas públicas. Então, como ele sempre menciona, não adianta nós propormos a construção de um centro desportivo, né, que custe milhões. Se isso não está previsto no plano diretor, não cabe no projeto. Lembrando que seja uma ação o plano diretor vai passar por uma revisão, né, em pouco tempo, e vai precisar justamente desse protagonismo que vocês estão promovendo, né? Maravilhoso. Na realidade, e pegando aqui nas vossas palavras, nas palavras de ambos, nós dizemos que o projeto tem uma dimensão de idealismo. E, portanto, as pessoas que acham que o mundo não muda, que não vale a pena lutar por nada, essas não fazem parte do projeto que nós propomos. Mas também tem aqui uma dimensão de realismo, ou seja, não vale a pena estarmos com propostas faraónicas e não execuíveis. E, portanto, aliás, uma tendência do projeto ao longo destes anos tem sido um pouco a de nós irmos construindo propostas, apostando em propostas simples, mas relativamente execuíveis. E, portanto, há aqui esta dimensão. Mas deixe-me dizer que, na realidade, o grande produto do projeto que nós propomos, do ponto de vista material, são essas propostas concretas. Mas, na realidade, de um outro ponto de vista, é uma educação
de valores de cidadania. Agora, se me é permitido, eu gostaria só de fazer aqui uma nota para dizer que este projeto está presente em todo o país, em Portugal, de norte a sul. Nossa, fantástico. Está presente em Espanha, na Universidade de Castilha-La Mancha e na Universidade de Valência, e que no Brasil está presente em 25 universidades. Parabéns, maravilhoso. E, portanto, é um projeto ibero-americano, no sentido de que nós pretendemos construir uma educação alternativa, uma educação comprometida socialmente com os problemas da comunidade. Que é o de reconhecimento do território, né? Sim. Exatamente. Professor, uma última pergunta que eu acho que muitos dos nossos espectadores gostariam de saber. Bom, você veio de Portugal, passou por várias regiões do Brasil. O que é que marcou em você a paisagem marilhense? Bom, é uma paisagem industrial. Certo. É uma paisagem que em permanente construção. E é uma cidade que tem a marca da grande expansão e também já agora do condicionamento físico dos seus vales, etc. E, portanto, há aqui uma relação muito estreita entre os aspectos físicos e os aspectos humanos, mas também é uma cidade, que se me é permitido, que precisa de construir a sua própria identidade. Ou seja, nós temos de ter consciência de que estamos em Marília porque há símbolos locais, porque há marcas locais. Deixe-me dizer aqui um episódio de hoje, que era eu querer comprar, por exemplo, uma coisa tão simples, que era querer comprar algumas recordações de Marília, uns ímãs, umas imagens, e aqui a professora Sílvia a explicar-me que não era possível. E eu acho... Nós temos um mercado municipal, nós temos uma identidade que é múltipla, né? Uma identidade que é constituída pelo imigrante, pela atividade industrial, pelos serviços, mas como tem se discutido no Conselho Municipal de Turismo, é uma cidade que tem um potencial, que tem uma discussão um perfil, né, muito voltado a esse desenvolvimento das atividades de negócios, mas que é também bastante jovem, né, 85 anos, então não tem ainda uma identidade. Então o professor queria que eu o levasse ao mercado. Vamos ao mercado, vamos comprar algo para eu levar, né, um souvenir, para eu levar alguma coisa própria, né? Sim, para Lisboa. E aí eu disse, olha, no Brasil, e Marília é uma dessas cidades, a gente ainda não tem um desenvolvimento turístico e um apelo, né, a esta potencialidade turística tão enfim, construída, né? Então, Marília, a gente não tem um lugar ainda, por enquanto, mas isso vai ser, sem dúvida, pensado, né? É uma discussão interessante. Por todos que estão, né, envolvidos com o turismo em Marília, para que essa identidade que já é própria, né? Você mencionou Porto, Lisboa, nós temos uma imagem quando chegamos a esses lugares, a gente também possa construir. E Sérgio dizia, mas não tem? Eu falei, por enquanto... Eu acho que é uma construção, meu ponto de vista, né, é uma construção que está relacionada à reconstrução do aspecto democrático, porque a gente não vai conseguir criar referenciais que sejam coletivamente aceitos se eles não forem dessa forma. Então você tem que retomar, eu acho que as iniciativas populares, iniciativas de visão de mundo, né, como as que vocês estão trazendo, de forma que a gente possa retomar também a construção de uma identidade própria. Sim, como você mencionou, o professor Sérgio mencionou, né, o que chamou a atenção foi essa paisagem, os relevos e os vales, né? Então a gente sabe que existe já uma tentativa de construção dessa identidade, os parques, o bosque, né? Existem, né, então, vários projetos aí andando justamente para poder recuperar a paisagem. Isso. Porque hoje Marília está muito voltada para dentro e a gente está começando a olhar para fora. Há várias propostas, mas infelizmente nós vamos estamos em processo. Mas deixem-me deixar aqui uma nota positiva,
que é da forma como a Unesp de Marília está a receber o projeto que nós propomos. Que maravilha. De como a escola Horacina está também fantástico, empenhada. né? Parabéns à diretora Silvia, né, Zanella. Exatamente. E, portanto, há aqui, eu quero deixar sobretudo uma nota positiva de como o projeto está a ser desenvolvido e como há aqui também uma promessa, e uma promessa que está a ser concretizada, de inovação na educação e de uma nova perspectiva de intervenção cidadã Divisão, né? aqui em Marília. Maravilha. O acolhimento da direção da escola, do professor, né, Gabriel, e dos estudantes foi uma coisa fantástica. Maravilha. E graças a uma anfitriã também, né? Exatamente, absolutamente. Não é? A professora Silvia foi a pessoa, nós somos amigos já há vários anos, partilhamos da direção do GeoFórum, do Fórum Ibero-Americano de Educação, Geografia e Sociedade. Perfeito. E, portanto, que enquadra, mas foi a professora Silvia que desafiou e que teve o mérito de trazer para Marília o projeto. Muito bem. Bom, gostaria de dar os parabéns à professora Silvia, né? Muito obrigado, professor Sérgio, também. Eu acho que tivemos uma excelente ocasião aqui e gostaria de agradecer a todos pela audiência. Até mais.